São Paulo Apóstolo. Vocês conhecem a história de São Paulo Apóstolo? E de Saulo? Já ouviu falar? Apóstolo de Tarso, também chamado Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, São Paulo Apóstolo, apóstolo dos gentios e São Paulo. São Paulo apóstolo nasceu em Tarso, da Cilícia. Tarso era mais do que uma colônia de Roma. Era um município, era uma tribo de Benjamim. Um judeu de nação e, ao nascer, recebeu o nome de Saulo. Logo, ele recebeu também título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus. Foi nesse ambiente, em meio de tantos títulos e diversidades, que ele foi crescendo e buscando a palavra de Deus. Combatente dos vícios, foi um homem fiel a Deus. Paulo de Tarso foi estudar na escola de Gamaliel, em Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Nessa época, conheceu o cristianismo, que era tido como uma seita na época. Tornou-se então um grande inimigo dessa religião, dos seguidores desta, e perseguidor das primeiras comunidades cristãs, sendo então conivente com o assassinato do protomártir Estevão. Tanto é que a palavra de Deus, na cena descrita nos Atos dos Apóstolos, ele testemunha que na morte de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja de Saulo, fez questão de segurar as capas daqueles que o apedrejavam. Com uma atitude de aprovação, autorizado, buscava identificar cristãos, prendê-los, enfim, acabar com o cristianismo. O intrigante é que ele pensava estar agradando a Deus. Ele fazia o seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava a verdade, mas fechado à verdade encarnada. Mas Nosso Senhor veio para salvar todos. Assim, quando perseguia os cristãos, o caminho de Damasco teve uma visão de Jesus envolto de uma luz incandescente que o cegou durante 3 dias. Amando a Deus, Ananias vai a seu encontro
em Damasco. Prepara seu batismo, põe a mão na cabeça, põe a mão em sua cabeça, e no mesmo instante Saulo recobra a visão. Impressionado com o ocorrido e batizado com o nome de Paulo, e converte-se ao cristianismo. Depois do batizado, permanece alguns dias em Damasco e se retira para o deserto da Arábia para meditar e reconstruir seus pensamentos, e ali permaneceu por cerca de 3 anos. Após voltar a Damasco, Paulo começou a pregar o Evangelho corajosamente em nome de Jesus. Esta sua coragem de anunciar Jesus como Filho de Deus causou fúria nos judeus de Damasco. Estavam procurando um momento para eliminá-lo. Então é obrigado a fugir dos judeus. E num sexto iniciou sua fuga para Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo ficou por 3 semanas, mas novamente ele foi forçado a fugir da perseguição. Ele voltou para sua cidade natal, Tarso, em 44. Após pregar durante 3 anos em Tarso, segue para Antioquia, capital da província da Síria. Então, a terceira cidade do império. Logo após, segue para Roma e Alexandria. Nessa cidade tem início de missão entre os gentios. Foi nessa cidade que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Foi enquanto estavam em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a se preparar. Barnabé e Paulo para a obra, a qual Jesus os chamará. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Esse período em Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Entre 49 e 53, entre outras cidades, vai a Macedônia, Acaí, Filipos, Atenas e Corinto. Entre 30 e 32, permanece em Corinto durante 18 meses e funda uma comunidade cristã formada por pessoas da camada mais modesta da população. A primeira carta aos Coríntios foi escrita em Éfeso, provavelmente em 56, com o
objetivo de restabelecer a comunidade, advertindo que o único líder era Cristo. Em 58, em Jerusalém, foi acusado de haver pregado contra a lei e ter introduzido um gentil no templo. Preso e enviado para Roma, onde seria julgado por um tribunal de César. Mas um naufrágio interrompe a viagem. Paulo consegue permissão para ficar em prisão domiciliar até o ano de 62. Paulo escreveu 2 epístolas, das quais 13 conseguiram sobreviver, primeira e segunda. Coríntios, Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda. Tessalonicenses, primeira e segunda. Timóteo, Filemão e Hebreus. Nas epístolas, São Paulo trata a doutrina da ética cristã e da organização da igreja. Na Bíblia, as epístolas seguem-se aos evangelhos e aos Atos dos Apóstolos. O apóstolo percorreu a Ásia Menor, atravessou todo o Mediterrâneo em 4 ou 5 viagens, elaborou uma teologia cristã e, ao lado dos evangelhos, suas epístolas são fontes de todo pensamento e vida mística cristã, além das grandes e contínuas viagens. Apóstolo e das prisões apostólicas e das prisões e sofrimentos dos que passou. Deve ser a ele que se autodenomina servo de Cristo. A revelação da mensagem do Salvador, ou seja, as 13 epístolas ou cartas, elas formam como que a teologia do Novo Testamento exposta por um apóstolo. São Paulo, apóstolo, sofreu o martírio em Roma. O ano é incerto, mas deve ter ocorrido entre 64 e 67. Em 64, após o incêndio em Roma, que recaiu sobre os cristãos, São Paulo, apóstolo, foi novamente preso e levado para os areadores de Roma, quando em 67 ele foi decapitado. A conversão de São Paulo é uma das mais importantes das histórias da Igreja. Mostra o poder da graça divina, capaz de transformar Saulo, o perseguidor da Igreja, no apóstolo Paulo.
por excelência, que tem a iniciativa de evangelização dos pagãos. Ele próprio confessa por diversas vezes que foi perseguidor implacável das primeiras comunidades cristãs. Por causa disso, atribui a si mesmo o título de o menor entre os apóstolos. Uma curiosidade é que o nome Paulo, que no grego parece como Paulus, vem do latim Paulus, que significa pequeno. Daí um dos motivos possíveis pelos quais lhe agradava, de novo, o nome Paulo. Se dizia indigno de ser chamado apóstolo, mas Deus, que conhecia a sua retidão, tornou-o testemunha da morte de Santo Estevão, cena descrita nos Atos dos Apóstolos. Depois de sua confissão, o apóstolo dedicou sua vida à evangelização, viajando pelo mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. São Paulo apóstolo, agradecemos sua dedicação e seus esforços na evangelização e sua devoção a Deus e a Jesus. No cristianismo primitivo. São Paulo apóstolo, rogai por nós.